recorrer à ajuda de Deus? Por meio da oração. Glória a Jesus. A oração é a chave do crente. A oração, quando você ora, Deus faz grandes coisas em sua vida. Ele faz revelação, Ele renova promessas, Ele refaz promessas. E Deus cumpre suas promessas. Glória a Deus. E um certo servo de Deus, Daniel, ele foi um servo de oração. Ele orava incessantemente ao Senhor. Vamos ver o que aqui nos diz a palavra do Senhor? Em Daniel, peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor. Daniel, capítulo 6, versículos 4 em diante. Aqui a gente vai ver o relato de Daniel na cova dos leões. O que foi que Daniel passou, o que ele teve que suportar naquele momento. Às vezes nós estamos no meio de uma luta e não sabemos o porquê daquela prova, não sabemos o porquê daquela Glória a Deus. Mas é Deus vendo se você continua sendo fiel a Ele. É Deus testando para ver se você continua permanecendo na presença dEle. Pois é assim. Aí quando estamos ali naquela prova aí, fazemos igual a Daniel. Vamos percorrer aos pés daquele que pode nos salvar. Glória a Deus. O Senhor diz assim, Daniel, capítulo 6, versículos 4 e os versículos em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com certas situações. Muitas pessoas tentando testar a nossa fé. Muitas das vezes encontramos pessoas tentando mostrar que a gente tem algum erro, que a gente é culpado. Mas a palavra do Senhor está dizendo que se você é fiel, ninguém vai encontrar vício, ninguém vai encontrar culpa. Glória a Deus. Mas tem que permanecer fiel. Fiel a Ele. Aí a palavra do Senhor já diz, versículo 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles procuravam achar ocasiões contra Daniel na palavra do Senhor. Mas Daniel era justo. Daniel tinha sua vida íntegra com Deus. Ele vivia em comunhão com Deus. Todo dia ele buscava ao Senhor incessantemente. E assim como ele chegou no Egito, em Babilônia, levado cativo, ele com aqueles 3 jovens, vocês sabem o que foi que ele fez naquele início daquela provação da fé dele? Ele se repôs de se juntar com aquele povo da Babilônia. Ele não se alimentava dos comeres que eles ofereciam. Eles se permaneciam puros. Não ficavam impuros. Em meio a este mundo que está em meio a grandes turbulências essas que testam a fé do cristão, e capaz até de, se a gente não vigiar e não orar, a gente acaba se tornando impuros. Glória a Deus, verdade. Vigiar, Jesus. Orar, buscar o Senhor, para ser assim como Daniel, rejeitar as coisas impuras, as coisas que não agradam ao Deus, as coisas que Deus não quer que nós façamos. Devemos que Deus nos guie no caminho dele. Glória a Deus. Devemos que Deus deixe que a vontade dele seja feita em nossa vida. Porque assim como Moisés lá no deserto disse que se a presença de Deus não fosse com ele nem saísse daquele deserto. Aleluia! Porque tinha que ter a presença do Senhor na vida dele. Porque na nossa vida tem que ter a presença do Senhor. Se a presença do Senhor não for conosco, que nós nem saímos aqui. Glória a Deus! Porque para onde é que nós vamos sem a presença de Deus? Aleluia! Estaremos perdidos neste mundo. Mas é a presença do Senhor que nos faz andar e caminhar em sua vida. Oh, glória! E a palavra já diz assim: todos os príncipes, versículo 7, do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um dito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem ante ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada. Glória a Deus. Aí sabe o que aqueles príncipes fizeram?
Ele pronto, não achamos culpa dele perante o Deus dele, vamos buscar agora na lei dos homens. Aí usaram lá, fizeram um dito real, e que esse dito real ordenava o quê? Que durante o espaço de 30 dias, devia só ser buscado a presença do rei. Tinha que só pedir realmente ao rei, não podia buscar não Deus, simplesmente ao rei Dário. Aí Daniel descobriu aquilo que estava acontecendo. Chegou até os ouvidos dele. Versículo 10 diz assim: pois Daniel, quando soube que a escrita estava assinada, presta atenção nesse versículo, diz assim: pois quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava Glória a Deus diante do seu Deus, como tudo antes costumava fazer. Será que Daniel ele se repôs a seguir aquela lei dos homens? Aí quando Daniel chegou em casa, que descobriu, Daniel pensava o quê? Meu Deus, eu vou buscar o Senhor. Aleluia! Em meio à luta eu vou buscar o Senhor. Em meio à prova eu vou te buscar, porque só o Senhor pode me livrar. Glória a Deus! Aí sabe o que ele fez mais? Abriu as janelas. Não tem para que eu esconder. O Deus que eu sigo é maior do que Aleluia! o Deus que eu sigo